Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra continuar a nossa série sobre sexualidade. Então, vamos falar sobre sexo? Pra começar, eu gostaria muito de agradecer todos os comentários no vídeo sobre o Japão e também pelo apoio de vocês em eu continuar com essa série. Embora eu ache que muitas pessoas tiveram um certo fetiche pelo meu tom de voz ali. E ASMR. Não era a intenção, mas obrigada, eu acho. Além disso, eu queria dizer que a região de estudo desse mês foi escolhida pelo pessoal que votou lá no Apoia-se, e foi o Egito Antigo. Pro pessoal que ainda não contribui, mas quer ajudar a escolher a região do mês que vem, cliquem no link aqui embaixo para ajudar a gente a continuar a crescer e me dizer se eu devo continuar a pesquisa sobre a Índia ou sobre os povos indígenas da América do Norte. Contribua pro pessoal de humanas. Além disso, não se esqueçam de darem uma olhadinha lá na Doppel Store clicando no link na descrição do vídeo. Comprando 5 camisetas da loja por esse link, qualquer camiseta, não só as nossas, vocês pagam só 3. E nesse mês, eles estão com outra promoção. Comprando 3 camisetas, você escolhe 3 presentes, ou uma almofada de foguete, ou o livro Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo Lopes, ou frete grátis. É só nesse mês de abril, então aproveita. Como vocês já sabem, nós vamos falar sobre o Egito esse mês. E em quais fontes eu vou estar me baseando para esse trabalho? Artigos sobre mitologia e iconografia, além de estudos de antropólogos e arqueólogos. Como sempre, os links estão aqui na descrição, ok? Então, vamos começar. A historiadora e arqueóloga australiana Carolina C. Wright diz que a expressão da sexualidade no Egito não envolvia culpa e que faria parte não só da vida terrena, mas também existiria depois da morte. Ela diz que isso se deve especialmente porque a mitologia egípcia traz mitos sobre o nascimento dos deuses e o fluxo no Nilo, que envolvem desde a masturbação até o sexo oral. Se os deuses vieram do sexo e eles são responsáveis por tudo que há no mundo, só há uma conclusão a se chegar. O que é? Que o sexo é divino. Tanto era divino que se acreditava que havia sexo após a morte, o que levava a que alguns corpos fossem embalsamados ostentando uma leve ereção, para ter certeza de que a coisa ia funcionar mesmo no reino dos mortos. E falando em embalsamamento e múmias, várias fontes apontam que havia muito medo por parte da família que os embalsamadores praticassem necrofilia. Inclusive é algo sobre o qual Heródoto escreveu, porque devido aos químicos com os quais os embalsamadores lidavam, eles exalavam um odor tão forte que não havia muitas mulheres dispostas a ter relações com eles, nem mesmo prostitutas. Algo que, aliás, não era nada comum no Egito. Não que não existisse, até haviam práticas que hoje poderiam ser lidas como isso, mas raramente havia troca monetária entre os parceiros. Há menções sobre prostitutas egípcias que teriam existido na antiguidade. Essas mulheres que andavam em vestes transparentes ou nuas, dançavam e realizavam rituais de fertilidade que não foram muito bem descritos, então eu não posso dizer que elas chegavam a ter algum tipo de contato íntimo com os espectadores, mas algumas leituras me fazem acreditar que sim. A coisa é que o termo prostituta não faz jus às suas práticas, e essa denominação teria sido dada a essas mulheres por historiadores de qual período? Vitorianos. Os registros dizem que essas mulheres eram respeitadas por terem uma ligação com o deus Bes e a deusa Hathor, que representam a fertilidade e o parto. Também não há evidência de que elas seriam pagas para realizar os seus rituais, o que tornaria essa nomenclatura bem inapropriada, e que na verdade elas seriam artistas itinerantes da época que se apresentavam em bandos. Durante a minha pesquisa, eu descobri que no Egito Antigo, sexo era algo encarado com tanta naturalidade que não havia uma única palavra para a virgindade, pelo menos até o início dos contatos constantes com os romanos. Ao contrário do que ocorria entre muitas sacerdotisas romanas, as egípcias não precisavam se guardar do contato com os homens ou se manter intocadas. C. Wright cita em um artigo uma tese de Daniel Colos, da Universidade de Toronto, que diz que a atividade sexual antes do casamento talvez fosse na verdade até um pré-requisito para que ele de fato ocorresse, e que ambos deveriam ter tido experiências diversas, não como nós
encaramos hoje como uma forma de experimentar e tal, mas porque se acreditava que isso aumentaria a fertilidade do casal. Outra coisa que a Seawright comenta é sobre os grupos de artistas itinerantes que eu mencionei antes. Aparentemente, muitos jovens se juntavam a esses grupos, geralmente ainda virgens, e durante o seu tempo, nesse bando, eles teriam as suas primeiras experiências sexuais, e isso seria encarado como um ritual de passagem. Tá, mas e se as meninas engravidassem? E daí? O que acontecia? Métodos contraceptivos existiam, e uns até bem nojentos, como excremento de crocodilo misturado com as coisas lá. Isso não é invenção da internet, meus amigos. Quase todos os artigos que eu li sobre esse assunto citavam uma misturinha parecida com essa daí. Mas há divergência sobre as formas como isso era realmente utilizado. Voltando lá sobre a gravidez. E aí? E se nem o intestino de animais e nem o cocô de crocodilo ajudasse? O que acontecia com essa menina? Aparentemente, os filhos concebidos antes do casamento não pareciam ser um problema e eram vistos, na verdade, como um símbolo de fertilidade. Agora, é claro que isso não se aplicava à realeza. A linhagem estava associada à divindade dos líderes egípcios, e para garantir a perpetuação da presença divina, um incesto era incentivado. Os deuses egípcios tinham relações entre si a todo momento, e os faraós eram o maior elo entre os humanos e os deuses. Por isso, deveriam imitar as suas relações. Vocês lembram, né, que a Cleópatra, por exemplo, foi casada lá com o irmão e tal? Normal. Mas não para as pessoas comuns, tá? Isso era uma prática conhecida da realeza. Para as pessoas normais, isso era assim um tabu. Agora vamos falar sobre algo que nós falamos muito no vídeo sobre o Japão, que é a identificação sexual. Como eram encaradas as relações entre as pessoas do mesmo sexo? Ao contrário do que muitos líderes religiosos dizem, as relações homossexuais já estavam bem espalhadas pelo mundo durante a antiguidade. E o Egito tá aí para provar isso. Entre os próprios deuses Horus e Seth, há uma passagem conhecida da contenda de Horus e Seth, que narra que eles haviam tido um encontro sexual. Um bem problemático, inclusive. Definitivamente não definia como algo retratado de forma comum ou algo positivo, mas ela tá lá. A coisa é que havia um forte estigma sobre a pessoa vista como passiva, mas no geral a sociedade tolerava esse comportamento. E até mesmo uma tumba construída para um casal de homens que tiveram suas efígies construídas de mãos dadas. A tumba mostra que os dois tinham esposas e filhos, porém foram enterrados juntos devido à grande proximidade que possuíam e o amor que nutriam. Segundo conta Randall Frederick, especula-se que talvez os dois fossem irmãos, mas não havia sinais que os ligassem dessa forma, sustentando a teoria de que a relação seria homoafetiva. Mas isso não era a regra. Quando eu disse que essas relações eram toleradas, eu realmente quis dizer que eram toleradas e não aceitas. Uma vez que Paul Roberts diz que o Livro dos Mortos traz no capítulo das confissões negativas um item que cita o desejo sexual entre pessoas do mesmo sexo, sendo um dos pecados. O que é estranho se nós considerarmos a própria mitologia egípcia e o que eu comentei anteriormente. Sobre as práticas homossexuais entre mulheres no Egito, a historiografia ainda não produziu muitos registros sobre. E a única coisa interessante que eu vi, além dessas passagens do Livro dos Mortos, foi uma do Livro dos Sonhos, que falava que a mulher casada que tomasse outra mulher teria filhos doentes. O que aponta para uma repressão dessas práticas, mas eu não poderia falar muito sobre isso. Além de que, muitas das figuras retratadas no Egito eram um pouco andrógenas, então é difícil para os pesquisadores às vezes definir, se não está explicitamente escrito, quem era mulher e quem era homem. E apesar de toda essa liberdade sexual, é estranho pensar que os registros mais antigos de mutilação genital feminina que nós conhecemos datam do século V a.C. em múmias egípcias. Embora a circuncisão entre os homens seja amplamente conhecida como um rito de passagem e apontada como um procedimento cirúrgico mais antigo do Egito, datando mais ou menos de 2500 a.C., segundo Paula Veiga, a prática nas mulheres é bem mais recente e tem razões distintas, variando desde motivos religiosos a motivos estéticos. Algo que, pasmem, mas também aconteceu durante a Idade Média, porque aparentemente clitóris muito grandes eram considerados feios e espantavam os homens. A coisa é que mutilação genital é um assunto muito sério, sobre o qual eu gostaria de tratar melhor depois, então eu não vou me alongar muito aqui. Hoje em dia, ela continua a ocorrer em diversas regiões e religiões,
E apesar de ainda ter o caráter religioso e social, de ser visto como um ritual de passagem, a prática, no fim, acaba sendo uma castração do desejo e da liberdade sexual feminina, trazendo consequências psicológicas e físicas. Na atualidade, o Egito passa por uma fase completamente oposta à liberdade que experimentou na antiguidade, e muitos falam que o país precisa de uma revolução sexual. As mulheres são extremamente reprimidas sexualmente, apontadas como culpadas pelo próprio assédio ou os estupros que sofrem, desacreditadas pela polícia e ensinadas que o sexo é extremamente doloroso, sendo impossível que sintam prazer nas relações, algo que é repetido tantas vezes que incentiva as meninas a manterem-se virgens. Além disso, a legislação sobre o divórcio impede as mulheres de abandonar o lar, pois isso supõe renunciar dos direitos econômicos ou enfrentar longas batalhas judiciais. A virgindade, algo que na antiguidade não fazia o menor sentido, é hoje uma exigência para as jovens egípcias. E o divórcio, que antes também era algo muito mais simples, assim como o casamento, que era um simples acordo não oficializado pelo Estado, mas só entre os noivos, é hoje uma corrente. O porquê disso é uma situação muito complexa que eu não teria tempo para desenvolver hoje, porque passa por muitos séculos, trocas culturais e intervenções religiosas. Se vocês leem em inglês e quiserem ver uma lista de coisas diferentes ou até mesmo bizarras sobre sexo no Egito, com embasamento histórico e não só uma lista aleatória de sei lá de onde saiu, eu recomendo o link intitulado 13 Kinky Facts About Sex in Ancient Egypt. Tem umas coisas engraçadas, tipo a lenda urbana de que a Cleópatra fez um vibrador com abelhas zangadas. Então, eu recomendo a leitura, que é um pouco mais leve até do que nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, e se você tá gostando dos vídeos do canal e quer ver o seu nome aqui do lado, entre os apoiadores do Leitura Obriga História, corre lá no Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição. Me digam o que vocês estão achando nos comentários e muito obrigada pelo incentivo em continuar pesquisando. Até uma próxima!